Olá, olá, meus caros, espero que estejam todos bem. Muito boa tarde a todos. Estou fazendo esse vídeo aqui de uma maneira bem rápida para falar um pouquinho sobre a peça prática do Grupo 1 de Notas e Protestos do concurso de cartórios do Estado de São Paulo, que foi aplicada ontem, na capital do Estado de São Paulo, referente ao 13º concurso, para a outorga das delegações de notas e registros aqui do Estado de São Paulo. Pessoal, inicialmente, sem muitas enrolações, tá? Se tratava ali basicamente de uma escritura pública de compra e venda, e o problema em questão trazia a qualificação do vendedor à época como solteiro, de modo que, na verdade, ele estava casado, quando da lavratura, da escritura pública, porém se tratava de um bem particular adquirido por herança, ou seja, por sucessão causa-mortes. E no problema, ali indicava ainda que tanto a viúva, ou seja, a cônjuge da época, da lavratura, desse instrumento e, eventualmente, o comprador, estavam ambos presentes, tá? Em um determinado tabelionato. Passando aqui para vocês, então, eu fiz até uma prévia apresentaçãozinha aqui de slides, para a gente poder dar uma olhada, já aparecendo aqui na tela. Primeiramente, as fundamentações que nós tínhamos com relação a essa nota de exigência feita pelo Registro de Imóveis, que basicamente trazia ali o artigo 1660 do Código Civil, onde diz que entram na comunhão, tá? Relativamente aqui à comunhão parcial de bens, tá? Os frutos dos bens comuns ou dos particulares de cada cônjuge, percebidos na constância do casamento ou pendentes ao tempo de cessar a comunhão. Por esta razão, tá? Por este artigo 1660 do Código Civil, nós temos a necessidade da autorização do cônjuge para alienação de determinado bem particular, mesmo que ele tenha a sua natureza ali de um bem incomunicável. E isso se faz por quê? Porque o cônjuge, na verdade, ele está abrindo mão dos frutos, conforme está aqui determinado no artigo 1660. E também no artigo 1647, que é um pouco antecedente, ele diz que, ressalvado o disposto no 1648, que trata da autorização judicial para fins de suprimento da vontade, nenhum dos cônjuges pode, sem a autorização do outro, exceto no regime da separação absoluta, alienar ou gravar de ônus real os bens imóveis. Tá? Então, por isso havia a necessidade aqui da autorização do cônjuge. Avançando um pouquinho, a fundamentação para a solução deste problema, ou seja, para a solução registral imobiliária diante da devolutiva, ou seja, melhor dizendo, da nota de exigências do registrador imobiliário. O artigo 176, parágrafo 17 da Lei dos Registros Públicos diz que os elementos de especialidade subjetiva, vou ler só a parte que eu já deixei grifado, que não alterarem elementos essenciais do ato do negócio, quais sejam na compra e venda, objeto, partes e preço. E parte esta, na verdade, é o vendedor, tá? Não o cônjuge. Então, esta retificação que a gente vai trabalhar aqui na sequência, como solução dessa peça, na verdade, ele leva assim, em consideração que não houve alteração da parte, porque aí o que está pendente é uma autorização de venda, tá? E não a vontade para vender. Se porventura fosse um bem comum, ou seja, um bem que integra a mancomunhão sendo vendido, mencionado na escritura de forma equivocada, aí tudo bem, nós teríamos uma alteração das partes, tá? Porque na verdade o vendedor, a vendedora, que deveria comparecer também neste exemplo de um bem eventualmente comunicável, ou seja, de um aquesto, invocaria a necessidade do comparecimento também como vendedora na situação da mancomunhão, de modo que poderia, em tese, se interpretar como alteração de um elemento essencial do negócio jurídico. Porém, não é o caso que foi apresentado na prova. Tá? Então, não alterou objeto, não alterou parte, não alterou preço. Nós temos, então, uma possibilidade de retificação tranquila, tá? Com relação a esses elementos faltantes, que é a incorreção do Estado Civil mencionado e a falta da anuência, que é a segunda questão aqui que está em jogo para a solução da questão apresentada na prova. E ainda, poderão ser complementados por outros documentos ou, quando se tratar de manifestação de vontade, por declarações dos proprietários ou dos interessados, aqui no caso, a cônjuge interessada nessa anuência, sob sua responsabilidade. Pessoal, vamos lá. Primeiro de tudo, nós precisamos sim da certidão de casamento, tá? Eu acredito que seja razoável que essa certidão tenha menção na própria peça prática de que ela tenha sido expedida ou na mesma data da lavratura da escritura pública, tá? De compra e venda imperfeita, que é essa que teve a nota de exigências, ou posterior, tá? Por quê? Para garantir que realmente o casamento estava vigente, quando da efetiva venda, lavratura da escritura pública de compra e venda. E o outro ponto que é a declaração de anuência da própria cônjuge, neste caso agora viúva, que traz, que acaba invocando a necessidade da declaração, tá? O comando previsto no parágrafo 17, ele fica genérico, de modo que poderia, em tese, vislumbrar ali a apresentação de um instrumento particular, tá? Porém, se fosse somente a correção do Estado Civil,
lembrando que na qualificação existe um elemento declaratório que não é possível indicar com base tão somente, né, em documentos oficiais, que é a profissão da pessoa. E essa profissão, ela depende da declaração daquela parte. Então, se o problema da questão fosse somente a qualificação, aí tudo bem ser apresentado, né, uma certidão de casamento mais um instrumento particular ali, uma declaração particular com firma reconhecida ou assinada na presença do inscrevente do registro de imóveis para trazer ali, né, esses elementos junto com RG, CPF e eventualmente a manutenção do domicílio e residência ali declarado poderia ser suficiente por instrumento particular. Porém, neste caso especial, a gente vai trabalhar aqui com as possíveis soluções e já falo para vocês o porquê que seria necessário, então, uma escritura pública, tá? Por uma questão de simetria das formas, mas nós já veremos com mais profundidade adiante. Inicialmente, duas possíveis soluções, tá? E aqui restringindo para as soluções notariais deste ato, tá? E isso que eu tenho, o que nós teríamos por soluções notariais e por que notariais? Uma delas seria a possibilidade do suprimento, uma retificação com base nas declarações particulares, assim como nós mencionamos, a apresentação da certidão de casamento e, numa negativa de autorização desta viúva, poderia ser suprido judicialmente. Não é o caso, porque o problema ele indicava que ela estava junto com o comprador lá no tabelionato de notas, justamente visando regularizar aquele título por vontade própria, ou seja, de maneira consensual partindo dela. Por isso que a gente acaba voltando aqui às alternativas para as escrituras públicas. A primeira solução delas poderia ser o quê? Uma escritura pública de retificação e ratificação. Lembrando, né, que a escritura pública de retificação e ratificação, ela exige a presença, pelo menos, de todas as partes que estavam presentes anteriormente, tá? Poderia ser uma trava virtual, neste caso, que é o não comparecimento da parte falecida. Porém, poderíamos ter em paralelo uma nomeação de um inventariante com poderes expressos para, eventualmente, participar ali, né, por força, trazer o espólio, na verdade, participando da escritura pública junto com a cônjuge e com o comprador, celebrando ali, lavrando uma escritura pública de retificação e ratificação, tá? E eu deixei até consignado. Neste caso, não há necessidade da presença, aliás, perdão, né, há necessidade da presença integral das partes anteriores, o vendedor, né, através do inventariante com poderes expressos para o ato retificativo, o comprador e também o comparecimento da cônjuge, agora viúva, para que seja feita a correção do estado civil, qualificação completa da cônjuge e anuência expressa para a venda nos exatos termos da escritura anteriormente lavrada, não se alterando partes, objeto e preço, que são os elementos essenciais. Essa solução, para mim, não era a mais correta para a prova. Por quê? Eficaz ela é, porém não é a mais eficiente, porque em tese você necessitaria, além da lavratura de uma nova escritura, de retificação e ratificação, precisaria dessa nomeação do inventariante com poderes expressos, né, para eventual ratificação anterior. Tá? Lembrando que os poderes ordinários de um determinado inventariante, eles são somente para fins de administração daqueles bens. Aqui, no caso, está mexendo, ou seja, está alterando uma questão negocial pendente, né, ou seja, que está imperfeita e pendente de regularização para viabilizar os registros. Por isso que eu entendo que não seria razoável, né, esta solução, apesar de ser uma plausível sim, tá, para este caso. E por fim, a segunda, né, alternativa, que para mim seria a mais correta, que eu já inclusive já lavrei ato dessa natureza, que seria uma escritura pública declaratória de anuência. Neste caso, apesar do problema indicar a presença do comprador, é dispensada a assinatura dele. Por quê? Porque na verdade somente a cônjuge, agora viúva, que vai então fazer ali, trazer os elementos da retificação que eram permitidos por serem apresentados por qualquer terceiro, com base, né, do que nós já vimos lá do parágrafo 17, e neste caso ela poderia comparecer sozinha, ou seja, ela, né, ali na qualidade de viúva, comparece, né, retificando o seu estado, o estado civil, né, do seu marido na época, com base numa certidão de casamento, inserindo a sua qualificação completa, né, nacionalidade, o estado civil que é casada, né, claro, se o seu cônjuge é casado, ela também, seu documento de identidade, CPF e a domicílio e residência do casal, eventualmente mantido ou até mesmo indicado como outro, lembrando que a coabitação não é obrigatória para o regime de casamento. E neste caso, mencionando, né, o ato anuído, que é o quê? A escritura imperfeita lavrada à época, tá? Para autorização da venda. Mencionando o tabelionato, onde foi lavrada a data da lavratura, o livro da lavratura e as páginas da lavratura, e ao fim ela ratificando expressamente esta anuência, tá? Os elementos da escritura pública que nós temos aqui são, primeiramente, o comparecimento da viúva devidamente qualificada, mencionando que, apesar da atual viuvez, à época da lavratura dessa escritura pública imperfeita, ela era casada sob regime da comunhão parcial de bens. Na vigência da Lei 6.515/77, tem que constar essa informação, com o vendedor naquela ocasião, e quando da lavratura da escritura pública de compra e venda, foi sendo ali indicado também a matrícula
dessa certidão de casamento e a data da expedição da certidão de casamento, que sendo recomendável, então, em mesma data ou ainda posterior à lavratura, né, daquele ato anterior, né, para ser, então, eventualmente autorizado o registro da escritura imperfeita. Os outros elementos, assim a cobrança, tá? Perdão, né? Só passando agora para um elemento que eu pulei um slide aqui. Deve constar nessa declaração expressa de autorização do ato, ou seja, a anuência, né, dessa viúva, na época cônjuge, né, na época da lavratura da venda, né, de forma a viabilizar o registro da venda já formalizado, indicando, né, o tabelião livre páginas do ato eventualmente ratificado, recomendando, né, a comunicação, se feita por outro tabelionato, para aquele tabelião da escritura, né, imperfeita, para que ele venha averbar ali à margem daquela escritura a existência desse instrumento ratificador, tá? Ou seja, que consta, né, elementos de retificação com relação ao estado civil e a qualificação da cônjuge à época e também a anuência com essa ratificação da venda anteriormente já realizada. Tá? Não há necessidade da consulta prévia central de disponibilidades, por quê? Porque ela não é vendedora, ela é uma mera anuente, e também não há necessidade da menção à emissão da DOI, porque essa obrigação da emissão da DOI será lá do tabelião que fez a lavratura, lembrando que será vinculado pelo próprio CPF dele. Elementos incidentes, né, nessa escritura pública, os emolumentos, né, melhor dizendo, é uma escritura pública sem conteúdo econômico, por quê? Porque há uma declaração ali nessa escritura pública, porém, o objeto é tão somente a autorização da venda, de modo que os emolumentos da venda, né, com conteúdo econômico já foram cobrados pelo tabelião da lavratura da época da compra e venda imperfeita. E o encerramento, né, da escritura pública com o comando expresso, né, para averbar o casamento na matrícula, já que ele consta como solteiro, bem como para autorização de registro em razão da escritura pública declaratória de anuência, que foi agora lavrada, que era, né, a escritura a ser lavrada na peça prática, devendo ser apresentado para fins registrais ambos os traslados ou certidões, tá? Ou seja, dos dois atos, da compra e venda imperfeita e também do ato porventura ratificado, tá? E desta forma, tá, pessoal, nós finalizamos aqui basicamente o que era ali, ao meu ver, né, ou seja, aqui no meu entendimento, a solução da peça prática, tá ok? Boa sorte no resultado a todos que fizeram a prova de ontem e também, né, boa prova aos demais que farão no próximo final de semana a prova do G2, né, referente ao registro de imóveis, títulos, documentos e civil de pessoas jurídicas. Um grande abraço, bons estudos e até mais.